professora Genilce. Continuamos com o tema de frações. E na aula de hoje nós iremos fazer o quê? Iremos corrigir a atividade do nosso livro didático, da página 153. Nessa atividade nós trabalhamos com a soma de frações com denominadores iguais ou a soma e também a subtração de frações com denominadores diferentes. Para essa atividade, vocês precisam ter o conhecimento da tabuada, saber multiplicar e saber dividir, conhecer os múltiplos de um número, conhecer os números que são divisíveis por aquele determinado número, ou seja, precisará conhecer as operações de multiplicação ou divisão. Se você ainda tem dúvida, procure uma tabuada e estude ela. O exercício da página 153, ele diz assim: calcule as frações e, se possível, simplifique o resultado. Então, vamos lá. Observamos que são frações e essas frações têm denominadores iguais. Se elas têm denominadores iguais, eu irei conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Conservo o denominador 10 e vamos somar os numeradores. 1 mais 7 é igual a 8. Conservou o denominador. Ele pede também para nós simplificarmos. Nós já somamos, porque os denominadores iguais, conservamos o denominador e somamos o numerador. E ele também pede para nós simplificarmos. O que significa simplificar? Significa encontrar um número que seja divisível por o numerador e também pelo denominador. No caso, nós encontramos o número 2, porque 2 divide 8 e 2 também divide 10. 8 dividido por 2 é igual a 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, 4/5 é uma fração equivalente a 8/10. São frações equivalentes, porém, essa é apresentada na forma irredutível. Nessa outra, nós temos 5/6 menos 1/6. Denominadores iguais, conservamos os denominadores e iremos subtrair os numeradores. 5 menos 1 é igual a 4. 4 o quê? 4/6. Nesse caso, o 4/6 dá para reduzir. Dá para a gente dividir por 2. Dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 2/3 é uma fração equivalente a 4/6. E aqui ele já é apresentado na forma irredutível. Na letra C, observamos que os denominadores são iguais, conservamos o denominador, iremos somar os numeradores. 1 mais 7 menos 3. 1 mais 7 é 8. 8 menos 3 é 5. Conservo o denominador. Dá para simplificar? Dá para a gente simplificar dividindo por 5. Por quê? 5 divide por 5 e 10 também divide por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Encontramos frações equivalentes. E aqui já está apresentado na forma irredutível. Na letra D, nós temos a fração 7/15 menos 3/15 menos 1/15. Denominadores iguais, conservamos o denominador e somamos os numeradores. 7 menos 3 menos 1. 7 menos 3 é 4. 4 menos 1, 3. Sobre 15, porque conservamos o denominador. Iremos simplificar, encontrar uma fração um número que divida o numerador e também divide o denominador. É o número 3, porque 3 divide por 3, que é 1, e 15 dividido por 3 é 5. Encontramos outra fração equivalente e essa na forma irredutível. Na outra questão, nós temos 7/20 mais 1/20 mais 7/20. Denominadores iguais, conservamos e somamos ou subtraímos os numeradores. 7 mais 1, 8. 8 e 7, 15. 15/20. Dá para a gente simplificar. Dá para simplificar usando quem? Usando o número 5, porque 5 divide 15
e 5 também divide 20. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. E 20 dividido por 5 é igual a 4. 15 vinteavos é equivalente a 3 quartos, só que 3 quartos é uma fração irredutível, não dá mais para a gente simplificar. Na letra F, deixa eu organizar aqui o caderno. Na letra F, nós temos 5 dezoitoavos, 11 dezoitoavos, menos 13 dezoitoavos. Denominadores iguais, conservamos e somamos ou subtraímos os numeradores. Menos 13. 5 mais 11 é igual a 16. 16 menos 13 é igual a 3. 3 dezoitoavos. Dá para a gente simplificar dividindo por o número 3, porque tanto o numerador como o denominador divide. 3 dividido por 3 é 1, e 18 dividido por 3 é 6. Então, 1/6 é a fração irredutível. Na letra G, nós temos o quê? 7/6, 4/6, menos 5/6, mais 3/6, menos 9/6. Conserva o denominador, porque são iguais, soma ou subtrai os numeradores. 7 mais 4, menos 5, mais 3, menos 9. Então, vamos lá. 7 mais 4, 11. 11 menos 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 menos 9, 0. Sobre 6. 0 dividido por 6 é igual a 0. Na última questão, com denominadores iguais, eu tenho 1 vinteavos, 3 vinteavos, 11 vinteavos, menos 7 vinteavos. Denominadores iguais, conservamos e somamos os numeradores. 1 mais 3 mais 11 menos 7, que é igual a 1 mais 3, 4. 4 mais 11, 15. 15 sobre 20. Conservamos. 15 sobre 20, dá para a gente simplificar? Dá para dividir. Vamos só conferir aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 11. 4 mais 11 é igual a 15. 15 menos 7... 15 menos 7 é 8, gente, me perdi aqui. Aqui é 8, perdão. Então, 8 vinteavos. Dá pra gente simplificar por quem? Dá pra simplificar por 4. 8 dividido por 4 é 2. 20 dividido por 4 é 5. Então, encontramos 8 vinteavos é uma fração equivalente a 2 quintos. Fração irredutível. Na atividade 2, da página 153, ele diz assim: se de 11 vinteavos você subtrair 2 quintos, que fração você obterá? Então, página 153, exercício 2. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 11 vinteavos. Eu irei subtrair 2 quintos. Subtraindo 2 quintos. Quanto nós iremos obter? O que a gente observa aqui? Que os nossos denominadores, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, eu preciso encontrar frações equivalentes à primeira e equivalente à segunda, com denominadores iguais. Como é que nós procedemos mesmo? Devemos encontrar um número que divida por um numerador, que seja divisível pelo primeiro denominador, e também divisível pelo segundo denominador. Vamos imaginar. 5. 5 divide 5, mas 5 não divide 10. Imaginando os múltiplos de 5. 10. 10 divide 5, mas 10 não divide 20. 15. 15 divide 20. 15 divide 5, mas 15 não divide 20. 20. Olha, 20 divide 20 e 20 também divide 5. Então, as frações equivalentes que eu preciso encontrar são frações com denominadores 20. Então, eu irei colocar os denominadores. Então, vamos imaginar. Do 20, para mim encontrar a primeira fração, 11 vinteavos. Para mim encontrar uma fração equivalente com denominador 20, multiplico por 1.
porque 20 vezes 1 é igual a 20, ok. Se eu multipliquei o meu denominador, também deverei multiplicar o meu numerador, multiplicado por 1. 11 vezes 1 é igual a 11. Então, nesse primeiro caso, não teve grande diferença. Agora, iremos encontrar frações equivalentes a 2/5 com denominador 20. Vamos daqui para cá. De 5 para a gente chegar no 20, multiplica por 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Ok, se eu multipliquei o meu denominador, também deverei multiplicar o meu numerador. 2 vezes 4, Josiane. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, eu posso dizer que 2/5 é uma fração equivalente a 8/20. Agora, o que foi que nós fizemos? Encontramos frações equivalentes e agora nós temos denominadores iguais. Frações com denominadores iguais, agora eu resolvo facilmente. Agora, eu tenho 11/20 menos 8/20. Denominadores iguais, faço o quê? Conservo o meu denominador e somo ou subtraio os meus numeradores. 11 menos 8 é igual a 3. 3, conservo o denominador. Então, a fração que eu encontrei foi 3/20. Ou seja, se eu subtrair 2/5 de 11/20, eu irei encontrar 3/20. Fácil? Frações com denominadores diferentes. Vamos à próxima. Na próxima, ele diz assim, a questão 3. Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/5 de uma folha. Ele usou 3/5. 3/5, Gustavo usou de uma folha de cartolina, enquanto sua irmã usou 1/4 da folha, da mesma folha. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Se foram os dois usaram juntos, é uma operação de soma. Denominadores diferentes, precisamos encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. E agora? Vamos agora imaginar. 4 divide por 4, mas 4 não divide por 5. Vamos imaginar o 6. 6 não divide 4 e 6 não divide 5. Quem é um número que seja múltiplo dos dois? 8 é múltiplo de 4, porque 8 divide 4, mas 8 não divide 5. 10. 10 divide 5, mas 10 não divide 4. Vamos lá, 20. 20 divide 4 e 20 divide 5. Então, as frações que nós precisamos obter é frações com denominador 20. Então, os denominadores que nós precisamos alcançar é denominador 20. Então, vamos lá, imaginar. Do 5 para chegar no 20, multiplicou por 4. Do 3 para agora, se eu multipliquei por 4, preciso multiplicar também por 4. Multiplicado por 4. 3 vezes 4, 12. Ok, 12/20 é uma fração equivalente a 3/5. Vamos agora imaginar essa outra. Nessa outra, do 4 para chegarmos no 20, multiplicou por 5. Então, 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei por 5, também deverei multiplicar por 5. Então, aqui multiplicado por 5. 1 vezes 5, 5. Encontramos frações equivalentes, olha. Então, 1/4 é equivalente a 5/20. Então, denominadores iguais, o que eu irei fazer agora? Coloco 20 mais 20, duas frações. Então, aqui 12 sobre 20 e aqui 5 sobre 20. Denominadores iguais, conservo o denominador e somo os numeradores. Aqui não tem um espaçozinho, tá? Então, aqui ficou 12 mais 5. 12 mais 5 é igual a 17. 17/20. 17/20 foi a fração que os dois usaram juntos. Na atividade 4, ele diz o seguinte: efetue as adições e subtrações, simplificando o resultado quando possível.
O que nós observamos? Denominadores diferentes, preciso que encontrar frações equivalentes que possuam um mesmo denominador. Um denominador comum a 8 e um denominador comum a 6. Então, vamos imaginar qual número que é múltiplo de 8 e também múltiplo de 6. Ou seja, um número que seja divisível por 8 e por 6 ao mesmo tempo. Vamos imaginar, o primeiro múltiplo de 8 é 16. 16 divide 8, mas 16 não divide 6. 12. 12 divide 6, mas 12 não divide 8. Então, não. 18. 18 divide 6, mas 18 não divide 8. 24. 24 divide 8 e 24 também divide 6. Então, eu posso considerar, preciso encontrar frações equivalentes com o denominador 24. Então, vamos lá. Do 8, para nós chegarmos no 24, multiplicamos por 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Se nós multiplicamos no denominador, também deveremos multiplicar no numerador, multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu posso dizer que 3/8 é uma fração equivalente a 9/24. Do mesmo jeito que nós fizemos na primeira fração, precisamos também realizar na segunda fração. Então, vamos lá. Do 6 para chegar no 24, multiplicou por 4. 6 vezes 4, 24. Se multiplicou o denominador, também deverá multiplicar o numerador, vezes 4. 1 vezes 4, 4. Encontramos uma fração equivalente a 1/6, que é 4/24. O que significa? Que agora nós temos duas frações equivalentes e agora as minhas frações têm denominador igual. Se elas têm denominadores iguais, o que eu faço? Conservo o denominador e somo ou subtraio os numeradores. 9 mais 4 é igual a 13. Então, 13/24. Dá pra gente simplificar? Não. 13 só divide por 13 e 24 tem vários números que dividem, mas 13/24 não é uma fração reduzível. Então, vamos partir para a segunda. Na letra B, nós temos o quê? Nós temos 9 décimos menos 1/4. Observamos novamente que nós temos denominadores diferentes. O que nós precisamos chegar? A um denominador comum. Precisamos encontrar duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos imaginar o 10. 10 divide 4. Ou 10 divide por 10. Mas 10 não divide por 4. Vamos imaginar o 12. 12 divide 4, mas 12 não divide 20. Então, imagina aí um número que possa dividir pelo primeiro denominador e também pelo segundo denominador. 20. 20 divide 4 e 20 divide 10 e 20 divide 4 também. Então, ok, é 20. 20 é o menor número que divide 10 e 4. Então, vamos imaginar, do 10 para chegarmos no 20, multiplicamos por 2. Se multiplicamos por 2, devemos também multiplicar por 2. 9 vezes 2, 18. Ok? 9 décimos é equivalente a 18/20. Agora, nós precisamos encontrar uma fração equivalente a essa. 4. Do 4 para chegar no 20, multiplicou por 5. 4 vezes 5, 20. Se nós multiplicamos, também devemos multiplicar o numerador. Multiplicado por 5. 1 vezes 5, 5. Então, eu posso dizer que 1/4 é equivalente a 5/20. Encontramos duas frações equivalentes às primeiras, porém com denominadores iguais. Se os denominadores já são iguais, conservamos o denominador e somamos os numeradores. 18 menos 5, 18 menos 5 é 13. Olha a coincidência, o mesmo numerador. 13/20 é o resultado de 9 décimos menos 1/4. Na letra C,
Na letra C, nós temos o seguinte: 5 nonos mais 2 sextos. Então, vamos lá. Quem é um número que divide por 9 e divide por 6 ao mesmo tempo? Quem é o primeiro número? 9. 9 vezes 2, 18. Será se 18 divide 9? 18 divide 9. E 18 também divide 6. Então, 18 é o número que nós estamos tentando encontrar. 18 mais 18. Então, vamos lá. Do 9 para chegarmos no 18, multiplicamos por 2. 9 vezes 2, 18. Se nós multiplicamos o numerador, também, o denominador, também devemos multiplicar o numerador. 5 vezes 2, 10. 5 nonos é equivalente a 10 18avos. Então, seguindo. Agora, nós iremos multiplicar o 6 para chegar no 18, multiplicou por 3. 6 vezes 3, 18. Se multiplicamos por o denominador, também devemos multiplicar por o numerador. Multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu posso dizer que 2 sextos é equivalente a 6 18avos. Temos duas frações equivalentes, porém agora com denominadores iguais. O que fazemos? Conservamos o denominador e somamos os numeradores. 10 mais 6 é 16. Dá para a gente simplificar? 16 18avos. Dá para dividir por 2. Olha só, dividido por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, 5 nonos mais 2 sextos é equivalente a 8 nonos. Agora, nós temos a letra D. Na letra D, nós temos a seguinte fração: 11 sobre 15 menos 1 sobre 2. Então, agora, nós precisamos encontrar duas frações equivalentes com denominador igual, um número que seja divisível por 15 e por 2. Então, vamos imaginar 20. 20 divide 2, mas 20 não divide 15. 30. 30 divide por 15. E 30 também divide por 2. Ok, 30 é o nosso denominador. Então, vamos lá. De 15 para chegar no 30, multiplicamos por 2. 15 vezes 2, 30. Do 11 para chegar, multiplica também por 2. 11 vezes 2, 22. E agora, segunda fração. 2 para chegar no 30, multiplicou por 15. 2 vezes 15, 30. E do 1, também devemos multiplicar por 15. 1 vezes 15, 15. Encontramos duas frações com denominadores iguais. O que nós iremos fazer? Iremos conservar o denominador e subtrair os numeradores. 22 menos 15, 17. 17 só divide por 17. Deixe-me só ver um minutinho se nós erramos alguma coisa, meninas. Do 15 vezes 2 é 30. Aqui não é 17, é 7. 22 menos 15 é 7, certo? Corrigido. Então, o meu resultado é 7 30avos. 11 15avos menos 1 meio, o resultado é 7 30avos. Vamos partir para a última, para a questão 5. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. A minha luz quis apagar um pouquinho, mas acho que dá para a gente resolver. Na questão 5, ele diz assim: no primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou, essa aqui é a quinta. No primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8. 1/8. De uma parede. No segundo dia, ele pintou 3/8 da mesma parede. Avalie o que no primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede. No segundo dia de trabalho, pintou 3/8 da mesma parede.
Avalie se o que ele fala é sério. Vamos lá. Ele pintou 1/8 mais 3/8. Vamos verificar se realmente isso é verdade e qual foi a parte que ele pintou. Denominadores iguais, conservo o meu denominador e somo os meus numeradores. 1 mais 3 é igual a 4. E aí, 4 sobre 8. Dá pra gente simplificar? Dá. Dá pra dividir por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 8 dividido por 4 é igual a 2. Ele pintou a metade da parede. Sim, ele falou a verdade. Então, ele pintou a metade da parede nos 2 dias e falta ainda pintar a metade. Na questão 6, eu irei fazer uma e as outras irá ficar com vocês. Sexta, calcule o valor das expressões. Eu tenho 1/2 mais 5/6. 1/2 mais 5/6. Observa que os meus denominadores são denominadores diferentes. Precisamos encontrar denominadores iguais. Então, vamos imaginar. 4 divide 2, mas 4 não divide 6. 6 divide 6, mas 6 não divide 2. Então, qual é o número que nós precisamos? Denominador? Denominador 6, porque 6 divide o primeiro denominador e 6 também divide o segundo denominador. Então, vamos aqui. Do 2 para chegarmos no 6, multiplicamos por 3. Tá? Multiplicamos por 3. Se nós multiplicamos o denominador, devemos também multiplicar o numerador. 1 vezes 3, 3. Essa outra aqui, olha, como o denominador é 6, multiplicou por 1. 6 vezes 1, 6. E aqui também multiplicar por 1. 1 vezes 5, 5. Ok, encontramos as frações. Agora, o que nós precisamos? Denominadores iguais, conservo o meu denominador e somo os meus numeradores. 3 mais 5 é igual a 8. 8/6. Então, aqui, encontramos que 1/2 mais 5/6 é igual a 8/6. Dá pra gente simplificar? Dá para dividir por 2. Dividido por 2, 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Frações equivalentes. O resultado é fração irredutível. O que a gente pode observar? Que nós precisamos muito do uso da tabuada. Se você não souber a multiplicação, provavelmente você não conseguiu resolver essa atividade. Então, se você não resolveu, estude a tabuada e refaça a atividade.